Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 21 ao dia 27 de junho. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, dessa egrégora de caminhantes que buscam a elevação, o autoconhecimento e o contato com a própria essência através do despertar da consciência que a gente está vivendo no planeta hoje. Eu tô gravando aqui fora porque eu moro na França, para quem não sabe, e aqui está começando o verão, então todo mundo aproveita para ficar ao ar livre, para sentir essa brisa quente, né, que é tão incomum, porque a maior parte do tempo está frio, né, aqui na Europa tem um inverno muito rigoroso, e eu aproveito sempre para fazer a gravação fora de casa, sempre que eu consigo. Então, por conta disso, talvez tenha alguns ruídos externos, como o cachorro latindo, o vizinho vivendo, né, a própria vida e fazendo os barulhos normais que a gente faz, então só avisando também. Mas eu espero que não atrapalhe o conteúdo e a energia que eu vou passar aqui para vocês. Então, nessa semana, a gente vai ter a energia de uma lua cheia no signo de Capricórnio acontecendo no meio da semana. Então, a gente começa a semana com uma energia indo para lua cheia, ou seja, algo está crescendo, algo está se desenvolvendo emocionalmente, porque a lua cheia, ainda mais nesse eixo Câncer e Capricórnio, traz muito essa questão das nossas emoções, né, de situações que ativam emoções talvez do passado aqui, né, porque está falando de um eixo que fala muito disso, talvez de conflitos que a gente tenha entre a nossa questão profissional, aquilo que a gente quer para a nossa carreira, né, a nossa história de vida daqui para frente e o nosso passado, a nossa família, as nossas bases, né, um conflito talvez aí nesse sentido também, que pode ficar mais ativo durante esse início da semana principalmente. E aí quando chega na lua cheia, é como se fosse uma montanha russa, vai chegando no seu ápice e depois começa a cair novamente. Então aqui a gente pode se perceber mais emotivo, mais ansioso, as energias podem estar mais ativas, digamos assim. E aí vai depender de como cada um lida com as próprias emoções. A gente acredita, né, tem uma visão um pouco distorcida da inteligência emocional como a repressão de toda e qualquer emoção. Então a gente acha que aquela pessoa que não demonstra, que reprime sentimentos, que está ali sempre com aquele semblante de que nada está acontecendo com ela, a gente acha que aquela pessoa sabe lidar com as emoções e que a pessoa que demonstra, que a pessoa que é muitas vezes tida como descontrolada, e sim, né, talvez quando a gente passe do ponto existe um descontrole, sim, né, não dá para negar. Mas a gente vê aquela pessoa que demonstra emoção no nível normal, digamos assim, como uma pessoa que não tem inteligência emocional. E não é bem assim que funciona. Então, dentro dessa energia, a gente vai ser convidado a olhar para as nossas emoções e ressignificá-las. E dar uma nova forma, uma nova vida, uma nova história para elas. Porque elas têm algo para nos mostrar. As nossas emoções são indicadores. Elas vêm para dizer como a gente está se sentindo. Então, é como se fosse um termômetro interno. E se a gente rejeita aquilo, se a gente reprime, se a gente finge que não é com a gente, guarda de novo, em algum momento é como uma represa que vai estourar e vai trazer tudo isso de uma vez para a gente lidar. E nessa lua cheia, por ser dentro dessa energia de Câncer e Capricórnio, pode ser que muitas das coisas que a gente reprimiu, que a gente guardou, que a gente escondeu da gente mesmo durante todo esse tempo, e aqui vai depender de como cada um lida com as próprias emoções, pode ser que isso ressurja, pode ser que isso se faça mais presente, mas simplesmente porque a gente precisa olhar para aquela emoção e entender que ela está ali dando algum recado. Então a dica que eu dou é justamente presta atenção ao recado que as suas emoções que surjam durante essa semana têm para te trazer. A gente começa a semana com a energia da Lua em Escorpião. Ela ainda vai estar dentro da fase crescente, né, indo, né, em direção à fase cheia, então ele está crescendo e aqui dentro de uma energia tão emocional quanto Escorpião, e eu diria mais que emocional, é passional, né, uma energia cheia de paixão que se envolve com muita profundidade com aquilo que acredita, que sente ou que não gosta, inclusive também tem uma facilidade talvez em transitar
pelo reino que a gente tende a reprimir. Então, quem tem essa energia escorpiana forte no mapa tem essa facilidade em lidar com o que a gente chama de sombras, né? Que na verdade nada mais são que emoções reprimidas, que coisas que todo ser humano sente, porque está no leque que a gente veio de fábrica, mas que nem todo mundo admite, né? E aqui a gente pode sim ser chamado a olhar mais para isso. Dependendo do trabalho interno que a gente precisa fazer nesse momento, é o que essa energia vai estar ativando na gente. Cada um vai reagir de uma forma, cada um vai perceber de uma forma, mas aqui sim a gente fala de uma energia bem emocional, bem profunda. A gente pode estar se sentindo mais sensível. Quem tem uma tendência a reprimir emoções, ou mergulhar muito fundo nelas e se perder naquele mar emocional, pode perceber mais essa tendência, até porque a gente tem o Sol entrando no signo de Câncer, que é um signo de água também, na segunda-feira inclusive, e a gente vai ter também Vênus fazendo bons aspectos com essa Lua e com o Sol, com Júpiter. Então tá tendo uma movimentação muito de água, muito emocional nesses 2 dias principalmente, mas segunda principalmente. Então a gente tem aqui uma energia bem profunda e ao mesmo tempo muito inspiradora. Se a gente souber aproveitar a mensagem dessas emoções e também se conectar com a nossa intuição, com aquilo que a gente sente aqui no fundo mesmo da nossa alma, a gente pode ter uma clareza muito maior para lidar com as questões que a gente está enfrentando neste momento. Outra coisa interessante que vai acontecer aqui é que essa Lua em Escorpião, ela vai ativar mais uma vez, mais uma segunda-feira, com a energia daquela quadratura entre Saturno e Urano. Então ela vai estar de um lado ativando a quadratura de Urano em Touro e Saturno em Aquário. Então mais uma vez a gente vai ter aquele triângulo vermelho no céu que eu comentei semana passada, só que dessa vez com o outro signo fixo, né, de mesma modalidade aí de Aquário e Touro, que é Escorpião. E na verdade a Lua vai estar opondo Urano, né, e fazendo quadratura com esse Saturno. O que tudo isso significa? Primeiro que ela está ativando Saturno e Urano em aspecto separativo. O que significa isso? Eles já estão se separando daquele aspecto exato que aconteceu semana passada. Aqui é muito mais de trazer à tona possíveis resquícios de uma energia que a gente ainda está lidando ou que talvez não tenha sido bem trabalhada. É como se fosse cutucar aquele velho apego que a gente talvez lidou com alguma coisa. Quem não lidou com nada pode sentir de uma maneira mais profunda, mas sabe quando a gente faz uma limpeza no guarda-roupa e a gente escolhe as roupas mais feinhas ou que a gente não usa mais e não gosta muito delas, e a gente deixa de lado roupas que a gente não usa mais, que a gente sabe que não vai usar, mas que a gente gosta, que tem um certo apego. Então a gente não faz aquela limpeza sincera, né, e completa. E aí agora é como se fosse cutucar justamente aquilo que a gente deixou para trás, que a gente sabe que não vai mais usar, que sabe que tem que se desapegar, mas continua mantendo no nosso guarda-roupa. E vamos pensar nesse guarda-roupa como o nosso mundo interno, como as emoções, as mágoas, as situações, ou aquilo que a gente considera importante, mas a nossa alma sabe que não é mais importante para a gente, tá? Então é importante nesses dias perceber que situações que surgem, que sentimentos talvez sejam ativados, para a gente se liberar de vez de qualquer resquício desses velhos apegos que impedem a gente de crescer, de se desenvolver, de expandir cada vez mais. Na terça, a Lua vai entrar em Sagitário às 10 da manhã, então se eu falei que ela fica segunda e terça nesse signo lá no começo, né, da Lua em Escorpião, eu me confundi, tá? Então a Lua entra em Sagitário na terça de manhã e passa terça e quarta o dia todo dentro dessa energia. E aqui a gente vai ter 2 dias de Lua em Sagitário e de um céu muito movimentado, cheio de aspectos, não só da Lua com outros planetas ali do mapa, mas outros aspectos entre si, tá? E o que isso indica? Que podem ser dias mais movimentados aqui na Terra também. Vamos pensar que a gente está às vésperas de uma lua cheia, então a emoção já fica mais intensificada, os acontecimentos espelham muito o nosso mundo interno, a gente já sabe disso, né? Quem me acompanha sabe dessa minha visão. E a gente pode estar sendo convidado a se movimentar mais,
principalmente na direção daquilo que a gente deseja viver. Então esse é o momento perfeito para a gente respirar fundo e ter aqueles 5 minutos de coragem para fazer aquilo que a gente deseja de verdade, para a gente tomar a iniciativa de uma coisa que a gente está esperando que aconteça na nossa vida. E mais importante de tudo, por essa lua estar ativando Júpiter, que está ficando retrógrado no signo de Peixes, né, nesses dias, na verdade eu acho que ele ficou no sábado passado, aqui a gente está sendo convidado a rever as nossas crenças sobre a vida. Ou seja, o que você acredita sobre a vida? O que é a vida para você? E dentro daquilo que você acredita, começa a refletir o que a vida apresenta para você, o que ela traz de volta, o que ela espelha, porque pode ter certeza que a vida é um espelho das nossas crenças, conscientes ou inconscientes. E quanto mais clareza, quanto mais consciência a gente tem dessas crenças, mais fácil fica a gente lidar com isso, mais fácil fica a gente modificá-las, porque vamos pensar, a gente sabe que uma coisa não está fazendo bem para a gente, então talvez assim a gente consiga ter um salto de consciência, né? Um salto quântico, como eu gosto de falar, e sair desse patamar de vítima ou de ficar vibrando naquela frequência, achando que as coisas acontecem com você, quando na verdade as coisas acontecem para você. Para que a gente, né, aqui me incluindo também, aprenda alguma coisa com aquilo, ou simplesmente para indicar o que eu estou vibrando, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. A gente acha muitas vezes que as coisas acontecem para nos punir, porque é karma, porque tem N crenças aí que a gente tem a respeito. E muitas vezes as coisas acontecem apenas como um espelho, um indicativo. Olha o que você está vibrando. Se está dando errado, é porque você no fundo acredita que não é capaz, que não é merecedora, que as coisas têm que dar errado para depois dar certo, ou que você tem que se esforçar muito para acontecer, para conseguir. É isso que a gente tem que começar a rever. O quanto a gente, de certa forma, se coloca em situações que refletem exatamente as nossas crenças. E eu falo isso porque se a gente olhar ao nosso redor, a maioria das pessoas, a sociedade está baseada em crenças de batalha, de conflito, de guerra, de esforço, de merecimento, tá? E aí a gente precisa perceber, será que eu estou conectada com essa egrégora do coletivo? Porque naturalmente quando a gente nasce, a gente entra naquela egrégora da nossa família, depois do ambiente ao nosso redor, da escola, né, dos sistemas que a gente começa a fazer parte. E aí quando a gente desperta, a gente precisa fazer um movimento contrário, que é de desconstrução, que é de se desvincular de todas essas crenças, daquilo que as pessoas acreditam e que você começa a refletir, será que é verdade? Será que isso é para mim? Será que isso me ajuda a expandir ou isso me reprime, me repreende, me faz ser pequenininho dentro da minha própria vida? Então é isso que eu peço que você reflita nesses 2 dias principalmente, só que aqui a gente está falando da entrada de Júpiter retrógrado em Peixes, tá? Então é uma energia que vai estar válida, digamos assim, que pode estar nos rondando de certa forma até o final de julho. A gente sabe que as coisas não acontecem assim, então amanhã tudo mudou, eu percebi, mudei minhas crenças. Não, mas é um período de reflexão nesse sentido, tá? E depois quando Júpiter voltar para Aquário, né, de julho até outubro, acho que ele fica ainda retrógrado, a gente vai ter que rever o que a gente precisa se libertar daí. Então olha que interessante, agora a gente reflete, a gente observa, a gente toma consciência e depois a gente tem a oportunidade de se libertar de todas essas crenças. Num sentido mais prático, o Sagitário é um signo mais agitado, né? Um signo de fogo que gera movimento, que pode também trazer um pouquinho de irritação, né? De uma coisa mais direta, as pessoas estarem mais diretas, dizendo o que pensam e muitas vezes impondo até o que pensam, né? Não tendo essa dificuldade de se entender, de entender o lado do outro. Esse é o lado sombra que a gente precisa tomar mais cuidado, prestar mais atenção, e o lado mais elevado é aproveitar para ter conversas profundas sobre a vida, filosofar sobre a vida ou estudar sobre temas que a gente goste, tá? Tá bem favorável para isso.
Na quinta, a Lua entra em Capricórnio às 10 da manhã e já entra também na sua fase cheia, porque ela vai acontecer ali no comecinho desse signo. Então, Sol e Lua se confrontam, eles vão ficar um de frente para o outro ali, e o Sol em Câncer vai iluminar a Lua em Capricórnio, para a gente aprender a assumir um pouquinho mais a responsabilidade sobre as nossas emoções. Muitas vezes, a gente acha que é o outro que nos faz sentir de determinada forma. A gente coloca a culpa fora de nós e a gente se isenta da responsabilidade sobre aquilo que a gente está sentindo. E na verdade, quanto mais a gente assume o poder, a responsabilidade sobre o que a gente sente, mais a gente consegue se livrar dessas emoções, desses sentimentos, porque a gente não está dando poder na mão do outro. A gente pode, por exemplo, ter alguém do nosso lado fazendo muito barulho. Não é o outro que causou a minha irritação, a minha raiva. Eu me irritei porque ele está fazendo esse barulho. Talvez outra pessoa não ligue, não se irrite, saia desse lugar, porque ela se conhece e sabe que a longo prazo ela pode ficar irritada. Então é assumir justamente essa conexão com as nossas emoções como um alerta que elas são. As emoções são apenas um alerta para dizer, olha, isso aqui está acontecendo aqui dentro de você. E aí em algumas emoções a gente fala, essa emoção é boa, essa emoção é ruim. A boa você fica perseguindo utopicamente a vida toda, e a emoção não tão boa você fica reprimindo e falando, sai daqui. Só que quando você faz esse movimento e você não entende o alerta que ela te trouxe, você reprime ela dentro de você. E aí nesse movimento dessa lua cheia específica, a gente vai ser convidado a olhar para essas emoções que a gente vem reprimindo e dar um novo significado para elas, a entender talvez por que eu me sinto assim, ou por que naquele momento eu me senti dessa forma. A raiva, por exemplo, ela é uma emoção muito ligada a uma necessidade não atendida. Isso quem falou foi o autor do livro Comunicação Não Violenta, e ler esse livro virou uma chave para mim, justamente para ressignificar a raiva dentro de mim, porque todo mundo sente raiva, e entender que ela é só um alerta de uma necessidade não atendida. E por outro lado, o que me ajudou também a lidar com a raiva especificamente é entender que ela é uma força motivadora muito grande, porque a raiva ajuda a gente a se mover. Para uma pessoa que está depressiva, a raiva é extremamente positiva, porque a depressão ela deixa a gente em estado de letargia, e a raiva ela movimenta a gente, ela faz a gente agir, mesmo que no impulso. Então a gente não pode ser movido pela raiva, mas a gente precisa aprender a lidar com ela, aprender o sinal que está piscando ali de uma necessidade não atendida, e também entender que ela está tentando apenas nos motivar a agir, a sair daquela situação. E aqui é só um exemplo para você entender o que pode ser trabalhado durante a energia dessa lua cheia. O tema principal dessa lua cheia vai ser justamente a inteligência emocional, a gente aprender a se relacionar com as nossas emoções de uma nova maneira. A gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções, a gente sabe que desde criança a gente vive um pouco em pé de guerra, digamos assim, com o que a gente sente, porque nunca foi ensinado pra gente a nomeá-las, a guardá-las numa caixinha em outra, ou entender a mensagem que elas estão nos passando. E a gente vai aprendendo que dependendo do que a gente sente, a reação que a gente recebe, é de, isso é bom, isso é ruim. E a gente vai entendendo, se eu sentir isso, a pessoa acha legal e aceita, mas se eu sentir isso aqui, a pessoa me acha ruim, então eu começo a reprimir. É assim que funciona o nosso processo de crescimento e amadurecimento emocional, que na verdade não acontece porque a gente não é ensinado a lidar com as nossas emoções. E mais uma vez reforçando que a inteligência emocional é diferente de frieza. Aquela pessoa que é uma pedra mesmo, que não demonstra, que não sente, não significa que ela tem inteligência emocional, muito menos que ela não sente, ela só reprime, ela só esconde bem. Às vezes ela acha que não sente porque ela tem dificuldade em entrar em contato com as emoções, mas todo ser humano é um ser emocional. Ele pode não ser emotivo, o que é diferente, demonstrar, mas ele é um ser emocional. Somos todos mamíferos e emocionais. As emoções, elas são sim o nosso guia e parte importante da nossa humanidade. Então observa como você se sente. E se você quiser uma ajuda para lidar com as suas emoções, para entender o que está se passando aí dentro, eu vou deixar o convite aqui embaixo, o link para você participar do Cocriando com a Lua, que é meu projeto de lunações, onde eu
trago um material especial em cada lua nova, em cada lua cheia, e nessa lua cheia em Capricórnio tem um material muito especial voltado para a questão das emoções, inclusive como bônus o workshop das emoções que eu fiz, falando especificamente sobre isso, a minha visão, a minha abordagem e como trabalhar com as nossas emoções a partir de agora. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Se você tem essa dificuldade em lidar com as suas emoções, eu convido você a participar. Eu acho de verdade que vai fazer muita diferença para você. No sábado, a lua entra em Aquário e passa o domingo o dia todo nesse signo também. Aqui a gente vai ter uma coisa em comum com a lua em Capricórnio, primeiro que são duas luas aí, dois signos, dois arquétipos mais racionais. Então essa questão do distanciamento emocional pode estar bem forte ainda. Aqui em Aquário a gente fala do elemento ar, então vai muito mais para a razão, para a mente, fica muito preso aqui em algo que a gente fica raciocinando a respeito, tá? Só que nesse momento esse distanciamento pode ser muito positivo, principalmente se a gente já fez esse trabalho interno com as nossas emoções, porque ele vai dar justamente essa distância necessária para a gente se acolher, para a gente dar um tempo, para a gente simplesmente viver. Dentro da energia de Aquário, a gente fala muito também de se voltar mais para o coletivo, de perceber quem está precisando de ajuda ao nosso redor, tirar um pouquinho o foco só da gente mesmo, só da nossa própria dor e entender que tem pessoas ao nosso redor que talvez precisem da gente também, tá? Aqui, como é Aquário, é muito mais um sentido coletivo mesmo, um trabalho voluntário, uma palavra amiga para alguém que está precisando. Então, mandar mensagem para um amigo perguntando se está tudo bem, já é uma coisa muito alinhada com a energia de Aquário, tá? É um convite que eu deixo aqui para você. Sair um pouquinho do nosso foco, só eu, só as minhas emoções, e entender que tem um mundo lá fora também precisando da gente, que a gente veio aqui para viver a era de Aquário dessa forma, para ajudar, para ancorar a energia amorosa da quinta dimensão. E outra coisa que eu quero falar aqui dentro dessa energia é para a gente focar mais no nosso autoconhecimento, tá? Usar essa energia aquariana para expandir a nossa consciência, para buscar coisas que nos elevam, contato com pessoas que são inspiradoras ou acessar conteúdos que realmente sejam de grande valia para a gente, que expandam a nossa mente, sair daquele lugar estreito que muitas vezes a gente fica fechadinho, incluindo as redes sociais. Eu saí do Instagram agora já faz um mês quase e eu tô sentindo muita diferença, eu tô me sentindo outra pessoa porque a minha mente está muito mais clara, muito mais tranquila, muito mais serena, meu dia rende muito mais, eu tenho muito mais tempo e eu consigo focar nas coisas que eu realmente preciso. Eu me sinto muito mais produtiva, muito mais tranquila. Está sendo uma experiência muito interessante. Em breve talvez eu faça um vídeo a respeito e também está me vindo muitos projetos novos que em breve também eu espero compartilhar aqui com vocês. Mas só um convite mesmo para a gente refletir o quanto as redes sociais estão nos fazendo bem e o quanto elas estão nos distanciando da gente mesmo e das pessoas ao nosso redor, porque a gente se aproxima, entre aspas, de muitas pessoas, mas a gente se distancia daquelas que são realmente importantes pra gente, porque a gente não tem mais contato de conversar, ligar, a gente não sabe nem mais o que é isso. Então que a gente consiga refletir nesse momento sobre a questão do social, da internet, que são temas muito aquarianos, tá? Mas num sentido mais prático e emocional, é uma lua mais racional, é uma energia de distanciamento emocional com certeza. Então esse fim de semana é bem interessante estar com os amigos, na medida do possível, né? Dependendo de como tiver a situação onde você mora, mas mesmo que seja de uma maneira virtual, sabe? Lembrar mesmo das pessoas, falar, e aí, como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa, sabe? Eu acho que essa conexão, sentir que a gente é um só, sentir que se a gente precisa de ajuda, a gente ajudar vai trazer essa ajuda de volta pra gente, né? Se todos somos um, quer dizer que se eu ajudo, eu também sou ajudado. E isso é muito interessante pensar, tá? Se só houvesse você no mundo e você precisasse de ajuda, quem iria ajudar é você mesmo. Então pensar mesmo que essa ajuda que você envia, ela vai chegar até você de uma outra forma. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta, a fonte. Eu gosto bastante dessa carta porque ela é bem autoexplicativa, né? Ela é um grande sol brilhante, luminoso, que mostra pra gente que a gente pode sim confiar nessa fonte inesgotável que existe ao nosso redor e principalmente que a gente se lembre que ela também está dentro da gente, então que a gente se conecte, se reconecte
conecte com essa fonte interior que é a solução, digamos assim, de todas as nossas questões, porque a gente busca tanto fora e a gente vai deixando de lado essa chama interna, esse sol interno que a gente tem, e ele vai se apagando, ele vai murchando, a gente vai perdendo a força e a gente deixa de confiar na gente mesmo. E quando a gente começa a olhar para dentro, fazer esse resgate, o trabalho de autoconhecimento, a gente começa a acender essa chama novamente e o nosso redor começa a refletir isso. Então as pessoas que a gente atrai, as soluções que a gente também emana, né, acabam acontecendo de uma maneira muito mais fácil, muito mais leve do que se a gente fica preocupado demais ou focando muito no externo ou esperando que os outros façam tudo pela gente. Eu acho que esse é o verdadeiro empoderamento, tá? A gente perceber que existe uma força muito grande dentro da gente, existe um poder muito grande para resolver toda e qualquer situação que você esteja passando hoje. Então saiba que é possível, saiba que o foco ele deve ser sempre dentro de você, e isso não é papo de doido, de autoconhecimento, que eu não sei o que é isso. É justamente entender que existe dentro de cada um uma chama interna, um sol interno que ilumina tudo, que traz as soluções, que traz clareza, que atrai pessoas e situações muito positivas e alinhadas para você. E eu acho que a única prova que eu posso te dar disso é dizer: experimente, tente, faça, se conecte, e você vai começar a perceber por você mesmo essa mudança na sua realidade. Eu acho que vale muito a pena essa semana, com essa cartinha saindo, você fazer uma meditação de conexão. É só você fechar o olho e ficar concentrado aqui no centro do seu peito, visualizando um sol. E esse sol ele vai ganhando força. Talvez quanto mais você se concentre, mais você faça essa meditação, se você puder fazer todos os dias durante a semana, e imaginar esse sol crescendo, esse sol se ampliando até ele iluminar tudo ao seu redor. E você vai começar a se sentir diferente, porque isso vai ativar a sua autoconfiança, isso vai ativar sua força de vontade, sua empolgação de viver. É a gente entender que existe uma chama dentro da gente que quer viver muitas experiências ainda. E quando a gente se vê num beco sem saída, quando a gente se vê num escuro sem fim, a gente precisa entender que a luz está dentro da gente. A gente só precisa acender. Então que essa semana você consiga se conectar e ativar a sua chama interna. Eu sinto muito que a minha missão é ser essa velhinha, sabe? Essa luzinha que vai e acende a sua que está aí do outro lado, que realmente uma vela acendendo a outra, né? E cada uma por vez a gente consegue iluminar o mundo, do que a gente achar que só quando vem um holofote ilumina tudo de uma vez é que as coisas funcionam e dão certo. E não é isso que eu acredito. Eu acredito que a gente pode e tem muito poder de fazer aos poucos, mas fazer sim a terra mudar e as coisas começarem a acontecer de uma maneira diferente. Eu acredito, eu sou uma believer, né, que a gente fala, eu sou uma pessoa que acredita, que sonha, é minha natureza pisciana, né, mas eu tô aqui para isso e eu não tenho vergonha mais de ser quem eu sou, de falar isso aqui para vocês, porque é uma coisa muito genuína, uma coisa que é muito da minha alma, que demorou para eu me mostrar, sair do armário, digamos assim, e o meu armário é muito da espiritualidade, sabe, de falar dessas coisas sem medo do julgamento, do que as pessoas vão dizer, porque é o que eu sinto. Eu só falo aquilo que eu sinto, eu não consigo fingir, eu não sou uma pessoa que finge, que está aqui para tentar te vender alguma coisa, não. Eu estou aqui realmente em missão e eu sinto isso cada vez mais forte no meu coração. E eu espero de verdade que você consiga resgatar essa força interna dentro de você também, porque a vida muda e tudo começa a ter uma nova cor. E é essa cor meio dourada desse sol, dessa fonte que a gente é, que eu quero que você comece a perceber na sua vida também. Então agora, para fechar o vídeo, eu vou deixar uma pergunta para você e eu vou pedir para você responder aqui embaixo nos comentários se você sentir de interagir comigo, e também porque essa pergunta pode te ajudar a trazer mais clareza para esse momento, direcionar a sua mente para aquilo que talvez você nunca tinha pensado, e eu espero de verdade que isso possa ajudar você a ter novas percepções aí, principalmente dentro da energia dessa semana. Então a pergunta é: que emoção desafiadora você vai ressignificar nessa semana de lua cheia?
deixa para mim aqui embaixo, toma essa percepção, percebe talvez qual que é a emoção aí mais desafiadora para você. Eu já comentei, né, a minha questão com a raiva, porque é para mim a emoção mais desafiadora que eu lido, né, com uma pessoa que tem muito fogo no meu mapa astral, né, eu tenho ascendente em Áries, então eu sei que apesar de ter esse jeito pisciana, assim, que transparece também, eu tenho uma energia de fogo que eu sei que é a que me ajuda a me impulsionar, a me incentivar a estar aqui, por exemplo. Uma pisciana de casa 12 ficaria ali na conchinha o tempo todo, então essa energia ela é necessária para mim, eu só preciso aprender a lidar com ela da melhor forma. E hoje em dia eu diria que eu tô 90% mais sábia, digamos assim, em relação a essa energia. E eu espero que isso aconteça com você também, com essa emoção que você colocar para mim aqui embaixo, e que essa energia de lua cheia possa iluminar e trazer muita clareza para essas emoções, não só na forma de vê-las, mas de ressignificá-las também. Então é isso, eu desejo para você uma linda semana. Eu vou deixar novamente o convite para você acessar o material especial para essa lua cheia no Cocriando com a Lua, que é meu projeto de lunações, né, de luas novas e luas cheias durante todo o ano aí de 2021, e vai ser um prazer ter você comigo lá. Um beijo enorme no coração. Ah, não esquece de deixar um like, ativar o sininho, se inscrever no meu canal e compartilhar com alguém que você goste, que ache que vai se beneficiar desse conteúdo. Até mais, tchau, tchau!